Não adianta a igreja promover pastos verdejantes, promover eventos, sortear livro, dar a revista sem vocês precisar pagar nada se vocês não comparecer, se a igreja não comparecer. Está entendendo? Então, como é que eu, como pastor, faço a minha parte? A minha responsabilidade é essa aqui, ó, 13:7, e depois nós vamos ler o Hebreus 13:17. Olha só. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a fé deles, vocês fazem o quê? Atentando para a sua, fique atento, ó, tá aqui, ó, lembrai dos vossos pastores, lembra deles se eles te falam a palavra de Deus, é o primeiro ponto. Só que aqui não se resume a só falar, mas atentar para a maneira de viver dele. Então, se ele fala a palavra e a maneira com que ele vive é de acordo com o que ele fala, então fique atento. Então imite. Vamos imitar o pastor? Por que você vai imitar o pastor? Está falando para imitar o pastor por quê? Porque um pastor que prega a palavra, um pastor que vive a palavra, está imitando Jesus. Então, se ele imita Jesus, imitar aqui, deixa eu logo tirar um mito aqui da mente das pessoas, imitar aqui não é se vestir com camisa slim igual me visto, colocar um sapatênis igual eu coloco, andar de óculos igual o pastor. Imitar aqui é se inspirar no exemplo dele. Se esse pastor é homem de Deus, então se inspire nele. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que Paulo falou, sejam meus imitadores. Ou seja, se inspirem em mim, porque eu estou me inspirando em Jesus Cristo. Ele falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, olha só, qual é o conselho que eu te dou? Não imite ninguém. Se inspira. Não use pessoas para você imitar elas, mas para você se inspirar através do exemplo delas. Amém? Porque você não precisa ser igual a ninguém. Você foi criado diferente. Se Deus quisesse criar um montão de Hamilton, ele criaria um montão de Hamilton. Só que ele criou a Stephanie, ele criou a Letícia, ele criou o Arthur. Porque você tem algo que eu não tenho. Você é diferente, e para você ser diferente, você não pode imitar ninguém. Você tem que se inspirar em pessoas e imitar Jesus. Olha o versículo 17. A minha responsabilidade agora. A sua responsabilidade é se inspirar no pastor. Agora olha a responsabilidade do pastor. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta da sua alma, para que o façam com alegria, para que o pastor trabalhe com alegria, obedeça a ele, é isso que está dizendo. E não gemendo. Agora não, mas já teve pessoas que passaram por aqui que me fizeram gemer. Agora não, graças a Deus, eu tenho uma safra muito boa de crentes, de cristãos aqui na igreja. Mas não que a igreja esteja aberta só para os perfeitinhos não, tá? Se vier todo torto, todo troncho, todo sujo, eis-nos aqui, irmãos. Amém? Porque nem sempre vai vir pessoas assim. E o que entrar por aquela porta, o tipo de peixe que cair na rede do evangelho, a gente tem que cuidar. Agora, a gente não consegue ajudar quem não quer ajuda, irmãos. Lembra de Judas? Andou com Jesus, maior professor. Andou com Jesus, ouviu Jesus falar, comeu na mesa com Jesus, viu Jesus fazer milagre e no final. Então, descobre-se que o problema não é a igreja, descobre-se que o problema não é o pastor,
O problema sou eu. Tenho que fazer como o filho pródigo falou: eu sou o problema. Eu me levanto e vou para a casa do meu pai e vou dizer para ele: eu pequei, eu errei, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado nem teu filho mais. Só que me recebe como pelo menos um dos teus trabalhadores. Trabalhadores era a terceira classe de escravos mais desprezadas da época. Ele falou: nem que eu vá para a terceira classe, mas eu preciso estar na sua presença. Porque aqui dentro tem regras. Porque aqui dentro, Pai, na tua casa, tem limites. E lá fora eu descobri que não tem regra e não tem limite. Aí alguém fala assim: a Bíblia me aprisiona. Não, a Bíblia te protege. Os princípios da Bíblia não te aprisionam, elas te protegem. Porque sem limite e sem disciplina, eu me autodestruo. Se eu andar conforme o que eu acho, o que eu penso como princípio, eu me autodestruo, eu me acabo. O pecado me destrói, o pecado me desconfigura. É por isso que nós precisamos estar com os nossos pés firmados na palavra. Amém, igreja? Aí como é que eu cuido de vocês? Não está dizendo aqui, que eu vou dar conta de vocês naquele dia. Não, eu não apresento ninguém naquele dia. Está escrito aqui. Quer ver? Como aquele. Como não é igual. Porque Romanos 14, 12 diz que cada um dará conta de si mesmo. Quem dará conta de si mesmo a Deus? A gente. Está escrito aí. É isso aí. Porque se eu aqui, mas como é que, pastor, por que está escrito assim aqui em Hebreus 13, 17? Porque está escrito assim, como aqueles que hão de dar conta delas, das almas. Isso aqui é para mim. Isso aqui não é para vocês. Isso aqui é para o líder. Eu tenho que cuidar de vocês como minhas propriedades, como tesouros que Deus me deu para cuidar. É por isso que eu sorteio o livro, é por isso que eu dou revista da EBD de graça, é por isso que eu posto mensagens lá no grupo, convidando vocês para os cultos, enviando mensagens de avivamento, de motivação, porque eu cuido de vocês como um tesouro que Deus me deu. É por isso, William, que lá em casa eu puxo a orelha. É por isso que lá em casa eu falo está errado. É por isso que lá em casa eu tomo o celular e fico uma semana mesmo sem celular. Sim. Fica. Fica ou não fica, William? Olha lá. Fica. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, William, que os filhos são heranças, não minha, do Senhor. Então quer dizer que os filhos são uma herança não minha, do Senhor? Então quer dizer que eu estou administrando uma propriedade, uma riqueza que não é minha, é do Senhor. E administrar o que não é teu, todo cuidado é pouco. Então esse é o meu cuidado que eu tenho com os irmãos. É como se eu tivesse que prestar conta naquele dia. É eu administrando um tesouro que não é meu.